Geraldo, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite para participar dessa entrevista, tá? Você poderia começar falando das suas origens familiares, da sua família, dos seus pais, onde você nasceu? Como é? Você poderia começar falando da sua família? Bom, a partir Da sua família? do passado... Bom, veja bem, meu sobrenome é Souto Maior, né? Então, os antigos falavam num João Souto Maior, não é, que tinha estado envolvido num atentado contra João do Rego e terminou morto, né? Então, esse Souto Maior, que estiver envolvido também na Revolução de 1817, né, começaram a ser perseguidos e parte da família deixou Tijuco-Papo, em Goiânia, e se mudou para Bezerros. Então, o meu bisavô veio morar em Bezerros, né, e lá constituiu família com meus avós, né? O avô paterno e o avô materno, que ambos eram... Meu pai era primo da minha mãe. Meu avô materno era o coronel da Guarda Nacional, José Pessoa Souto Maior, né? O coronel Zé Pessoa, né? E o pai do meu pai era Antônio Pessoa de Albuquerque Melo, o Major Toninho. O chefe político era meu avô, né? O coronel Casozinha, né? Que era um homem muito hábil na política e viveu até... Foi meu padrinho, né? E essas pessoas receberam a educação em casa, né? Todos sabiam ler, sabiam escrever. Meu avô sabia um pouco de francês. O avô materno, ele tentou, inclusive, ele participou, inclusive, de júris, né? Ele era um... né? Então, essa é minha mãe era professora formada pela Academia Santa Gertrudes, em Olinda. Meu pai foi aluno do ginásio do Recife, né, mas não concluiu os estudos por problema de doença. Lá ele foi contemporâneo de Cícero Dias, de Álvaro Lins e de outras pessoas. E ele tinha, né, dava muito valor à educação. O meu pai, ele tinha uma pequena biblioteca em casa, né? Ele tinha um pouco de Machado de Assis, tinha os românticos, tinha Humberto de Campos, e ele lia muita revista, né? Ele assinava o Jornal do Comércio, né? Ele teve um rádio com bateria de automóvel, foi o primeiro a ter um rádio, o primeiro agricultor. Ele era um homem né, que gostava do... Então, ele casou com minha mãe em 1929, eu nasci em 1928 e fui o primogênito. E ele tinha todo interesse para que eu me formasse, né? Ele queria um filho doutor, né? Essa era né? E ele, né, tinha parentes que estavam na política, conseguiu uma escola primária rural
municipal lá na Fazenda Primavera. Ele ocupou terras devolutas, né? E fez... Era uma das fazendas mais bonitas, não era grande, era pequena, né? Ele não era um grande agricultor, ele era um agricultor médio, né? Ocupando terra devoluta. Então, minha mãe foi professora em 1935, mas não chegou a terminar o primeiro ano, porque adoeceu e veio para Recife para fazer um tratamento no Hospital Português. Quando voltou, não pôde mais ensinar. Eu passei um ano sem escola, até que conseguiram um professor, né? O professor leigo. Meu pai deu a sala, a prefeitura deu os móveis e deu o professor. O professor era professor Ernesto José de Menezes, professor leigo. Ele andava 6 quilômetros todo dia para ir dar aula. Saía de Sairé, naquele tempo era São Miguel, não era Sairé, saía de São Miguel, andava 6 quilômetros, 8 horas ele estava chegando na escola. Começava a aula, dava aula até meio-dia, quando era meio-dia, ia embora. Depois ele conseguiu um jegue e vinha montado, né? Ele era um homem muito alto, muito... né? Então, essa foi a minha educação. Mas eu fiz o curso primário, né, com esse professor leigo, né? Todos os filhos de... Meu pai tinha alguns moradores no sítio, né? Cada morador tinha um pequeno pedaço de terra, era pequeno. O sítio era pequeno, não podia ter, né? E os filhos eram obrigados a frequentar a escola até 15 anos. Eles não podiam trabalhar antes de 15 anos. Então, se dava um grande valor à educação, né? Era Eu me lembro que uma das coisas que me marcaram, né? Nós, todo fim de semestre, nós íamos fazer o exame em São Miguel, hoje Sairé, né? E vinha o delegado de ensino de Bezerros para esses exames, né? E o delegado de ensino era o doutor Posidônio Bem, né? Tinha sido deputado estadual no começo da década de 30, né? E uma coisa que me marcou é que eu ouvi quando ele disse para meu pai, disse, Pessoinha, ele chamava, meu pai era conhecido como Pessoinha, não deixe esse menino se perder. Isso me marcou, né? Eu fiz tudo para não me perder. Terminei o curso primário lá no sítio e fui fazer o ginasial no ginásio de Caruaru. Fui interno. O ginásio de Caruaru era um ginásio de muito boa, um dos melhores do interior, dirigido pelo Dr. Luiz Pessoa da Silva, né? Que era um educador, né? E me dei bem lá no ginásio de Caruaru e fiquei interno durante os 5 anos, os 4 anos, naquele tempo eram 4 anos, né? Fiquei interno durante esses 4 anos e, por sorte minha, eu consegui ser o primeiro aluno do colégio durante 4 anos, né? Era quem obtinha a maior nota e tinha muito prestígio, né? Eu me lembro que, às vezes, os colegas diziam ele é o Rui Barbosa daqui, né? É porque eu tinha uma tradição de educação, né? O mérito não era essa coisa toda.
Então, essa é um pouco da minha pré-história antes de... Quando eu estava no 4º ano ginasial, né, um primo meu que morava aqui em Recife me falou: "Olha, Heraldo, está havendo tem um sociólogo novo que está com um grande sucesso lá em Recife, que é Gilberto Freire". Né? Eu, então, comprei Casa Grande e Senzala. Tinha uma livraria em Caruaru muito boa, livraria estudantil, era uma vinha pequena, né? Mas a gente encomendava os livros, a livraria estudantil, e eu encomendei o Casa Grande e Senzala, e li escondido, porque Gilberto Freire era considerado comunista e imoral, né? Então, o diretor me chamou, disse: "Pessoa, eu estou ouvi dizer que você está lendo um livro comunista e imoral". Eu disse: "Qual livro?". Eu estava realmente lendo escondido, né? Eu lia na hora da banca de estudo. Ele disse: "Casa Grande, Cesário". Eu disse: "Não, doutor Gilberto, doutor Luiz, não é um livro comunista, nem é um livro imoral. É um livro excelente de história. Vale a pena ser lido". Né? A política que eles perseguem Gilberto Freire eram os jesuítas, né? E o governo de Agamenon. Então, eu li, e Gilberto Freire foi uma descoberta para mim, né? Porque, pela primeira vez, eu vi a contribuição do índio, a contribuição do negro e a contribuição do português para a cultura brasileira, né? Foi um livro realmente importante e que ele foi né? Naquela época, foi realmente o que melhor apareceu na sociologia a brasileira. Ainda hoje é um livro importante, né? Pois bem, e aí eu resolvi me dedicar à sociologia, né? Eu ia para a faculdade de Direito, mas a gente ia para a faculdade de Direito, quem ia para a faculdade de Direito, né, nem sempre estava interessado em Direito. Né? Quando eu saí de Recife, meu pai queria me botar interno num colégio de padre. Tinha marista, tinha... Qual era o outro? Tinha o dos jesuítas, né? Mas os meus amigos lá de Bezerros, né? Os meus colegas diziam: "Não vá para lá, não, porque você chegando lá, ou os frades, esses maristas, vão cantar você", né? Porque os maristas eram famosos pela homossexualidade, como se dizia naquele tempo, tanto ativa como passiva. Aí eu dizia: "não vou, não. Interno eu não vou". "Vai, não vai?", né? Eu digo: "Então eu vou para o Colégio Oswaldo Cruz, externo". Havia uma família conhecida, inclusive da própria colégio, que alugava quarto para os alunos. Mas deixou de alugar, né? Eu fui parar no ginásio pernambucano. Ginásio pernambucano, né? Colégio Estadual de Pernambuco, a essa altura. Quando eu disse que queria estudar no Colégio Estadual de Pernambuco, aí meu pai disse: "Lá você pode ir". Né? Então, eu fui para o Colégio Estadual de Pernambuco. Né? E, para mim, foi uma sorte, porque lá eu tive fui para fazer o curso clássico, né? Que era quem ia fazer direito e outras... Eu não podia ir para São Paulo, meu pai não tinha recursos para me mandar para São Paulo, aí fazer direito mesmo. Né? Então, eu tive professores como Olívio Montenegro, como Aníbal Fernandes,
como Eladio Ramos, que eram professores famosos. Só ia estudar no ginásio pernambucano ou no Colégio Estadual de Pernambuco quem tinha coragem, porque era um colégio gratuito e não havia interesse em aprovar ninguém, né? De maneira que eu fiz o curso clássico, naquele tempo, que era o pré-jurídico. O pré-jurídico já não existia mais, né? E entrei para a Faculdade de Direito. Como é que foi, Heraldo? Como é que era o curso na época que você estudou? Como era o curso de Direito? Como era o curso de Direito na época que você estudou? Como era o curso? Desde a Faculdade de Direito do Recife, né? Sim. Mas eu nunca me dediquei muito à Faculdade de Direito do Recife, né? Ao direito. Eu participava de alguns grupos de estudantes, inclusive o grupo do Teatro do Estudante de Pernambuco, que tinha Ariano Suassuna, tinha Aloysio Magalhães, Hermílio Borba Filho, onde a gente gazeava muita aula conversando sobre literatura, sobre uma série de coisas. Além do mais, a biblioteca da Faculdade de Direito, né, era excelente em sociologia. Você encontrava lá as obras de Durkheim, você encontrava as obras de Marx, você encontrava as obras de todos os clássicos já, inclusive Weber, né? Você tinha na biblioteca da Faculdade de Direito. E lá né, eu li tudo isso, né? Minha formação em Direito foi muito mais em Sociologia, né? Eu fui autodidata de Sociologia, mas eu aprendi um bocado, né? Quando eu cheguei no ginásio pernambucano, a biblioteca... Não, quando eu cheguei, antes, no ginásio Colégio Estadual de Pernambuco, tinha uma biblioteca também muito boa, tinha, inclusive, as obras de Tobias Barreto, né, que eu li quando estava no Colégio Estadual de Pernambuco, de maneira que essa foi a minha né? Quando eu me formei em Direito, tinha o professor, que foi o paraninfo da turma, queria que eu fosse trabalhar no escritório dele, eu não queria seguir Direito, né? Não queria advogar, não fui, fiz concurso para a Previdência, né? De oficial administrativo. E fui nomeado, logo depois de formada, oficial administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o IAPI, né? E lá no IAPI, né, eu tive uma experiência curiosa, inclusive o IAPI era o modelo de Instituto de Previdência, que estava sendo destruído pelo PTB. Né? Destruído pelo PTB. O PTB, naquela época, o presidente já era João Goulart, né? E então a política meteu-se lá dentro e as nomeações passaram a ser por conta da política, e eu conhecia a realidade da política. Né? Isso em linhas muito gerais. Eu estou escrevendo isso nas minhas memórias. Você também começou a dar aula, não? Você começou a dar aula. Você começou a dar aula de sociologia logo depois de formar? Bom, veja bem, eu comecei a dar aula de sociologia, demorou um pouco, porque eu fui indicado para ser professor do colégio, não, da Faculdade de Ciências Sociais das Freiras, das Doroteias, que era a Faculdade de Filosofia da universidade, era anexa à universidade, né? Mas
Antes eu fui trabalhar no Serviço Social Rural, né? No Serviço Social Rural, que era um serviço, não é, para isso, para trabalhar no Serviço Social Rural, eu fiz um curso em São Paulo, que esse Serviço Social Rural fazia desenvolvimento de comunidade, né? E lá no Serviço Social Rural fui mandado para os Estados Unidos para fazer o mestrado em Sociologia Rural. Fiz o mestrado em Sociologia Rural na Michigan State University, né? Que era uma das 3 melhores universidades rurais, né? Era Michigan, tinha sido Michigan State College, né? Que eram os colégios rurais, tinha virado, era uma das melhores e é um excelente curso de professores. Lá eu fiz o mestrado em Sociologia, né? E quando voltei, né, dei aula na Escola de Serviço Social. Reinaldo, você podia falar um pouco mais sobre o seu curso nos Estados Unidos? Olha, veja bem, o meu curso nos Estados Unidos... Sobre a vida lá nos Estados Unidos, como é que foi essa experiência? Eu fui para os Estados Unidos e antes de ir para os Estados Unidos, eu fui a uma reunião patrocinada pela United States Organization, que era uma coisa sobre desenvolvimento de comunidade em Porto Rico. E lá eu tinha, né, eu passei 30 dias a gente discutindo essa questão de desenvolvimento de comunidade, vindo programa de desenvolvimento de comunidade, e entre os participantes desse seminário estava uma amiga de Fidel Castro, né? Que Fidel Castro tinha mandado para ela fazer esse curso para quando voltasse e ser organizadora das cooperativas de pescadores de Cuba, né? Ela era amiga pessoal de Fidel Castro e tinha marca da guerra lá em Sierra Maestra, né? A gente gostava de brincar um pouco com ela, dizendo "Viva Batista!". Ela dizia "Al paredão!". A gente chateou com ela esse tempo todo, né? Bom, não sei que fim era o que aconteceu com ela, bom, mas ela deve ter ido lá e se organizado na... Bom, quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer o curso na Michigan State, eu fiquei durante 40 dias aperfeiçoando meu inglês numa universidade americana lá em Washington. E do lugar onde eu estava morando com a família, né, era no subsolo lá de uma casa, eu passava diariamente pelo hotel Mayflower. E, curiosamente, durante 3 dias, Fidel Castro ficou hospedado nesse hotel, à espera de encontrar o ministro exterior dos Estados Unidos. Foi uma das maiores burrices que eu já vi. Ele queria negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se negaram a recebê-lo. Ele então foi embora. Então virou mais para o lado da Rússia. Quer dizer, uma burrice das maiores que os Estados Unidos cometeram em termos de relações com Cuba. Então, terminei na Michigan State, fiz o mestrado, a universidade era muito boa. Houve uma série de equívocos, porque na minha papelada, todo mundo que era formado em Direito, o pessoal chamava de doutor. Então, os papéis, né, meu, que chegaram na universidade, tinha
Doutor Heraldo Pessoa Sotomayor. E eu fui recebido como se fosse doutor. Isso ia me prejudicando muito, porque me deram uma carga de trabalho de doutorado. Eu terminei, ia ficando doido né? Outra coisa, quando eu fiz o exame de inglês, é raro. Tiraram o papelzinho que é errado e eu apareci como não sabendo nenhum inglês. Me botaram para fazer um curso de inglês em que eu ia todo dia, às 10 horas da manhã, me impedindo de estudar, né? E cheio de africano e asiático, né? Que falava errado, né? Eu estava desaprendendo o pouco de inglês que eu sabia. E eu ia perdendo né? Fiquei entrando em depressão, procurei o chefe do departamento, que era um antropólogo, Milcime, e perguntei a ele, e disse a ele, olha, não dá, não. Ele disse, não, porque... eu não sou doutor, não. Você não é doutor. É porque no Brasil, toda pessoa que termina o curso superior é conhecido como doutor. Ele não sabia dessa história. Então, ele reduziu minha carga horária, me deu um professor de inglês particular, né, pago pela... acho que já era o Zeide naquela época, né, e eu terminei bem o meu curso. Né, terminei muito bem lá na minha Estreita. Quando voltei, fui trabalhar no Serviço Social Rural e terminei. Bom, a minha entrada na universidade, aí é outra história. Ô, Heraldo, antes disso, é dessa época que tem a sua relação com Gurvitch? Com quem? Com Gurvitch. Ah, não. Quando eu era estudante de Direito, né, eu tinha sido estagiário do Joaquim Nabuco. Né? Na primeira pesquisa, e Gilberto Freire, que tinha participado do sábio, da Conferência dos Sábios, chamada Tensões que Causam Guerra, em que tinha Gurvitch, tinha Horkheimer, eram 5 sujeitos importantes do mundo da sociologia, e Gilberto Freire estava entre eles. Né? Ele era mundialmente conhecido e mundialmente respeitado. E ele quis trazer Horkheimer. Não conseguiu, veio o Gurvitch. Eu estava no 5º ano de Direito. Né? E, então, fomos receber Gurvitch, né? E eu falava francês, né? E fomos buscá-lo no navio, né? Levamos para o hotel, naquele tempo era o Grande Hotel, lá em Recife, né? Deixamos ele e a mulher dele. Ele era o sujeito mais importante da sociologia francesa na época, né? Era o chefe publicava os Cahiers Internacional de Sociologie, né? Gilberto, que sabia muito bem receber as pessoas, né? Me chamou, eu era estudante, 5º ano de Direito. Ele me chamou, disse, Pessoa, eu era conhecido como Pessoinha, passa de noite lá no hotel para ver como estão os velhinhos. Né? Foi de noite, eu morava até perto do hotel, como eu era estudante, morava numa pensão ali perto. Aí fiquei assim com o Adilésio no hall. Aí ele me viu, né? O que é que está fazendo por aqui? Eu digo, não, eu vim esperar um amigo, mas parece que ele não vai aparecer. Né? Se quiser, a gente dá um passeio aqui né? Foi meu primeiro contato assim. Aí saímos caminhando, ele e a mulher dele,
ali pela beira-rio do Recife, fomos pela Rua da Aurora. Ele conheceu ali o centro do Recife, ficou lá né? Bom, então eu fiquei uma espécie de pajem, né? A pajem de Goldwich. Quando ele foi recebido na Faculdade de Direito, eu fui o estudante que fez a saudação para ele, né? Antes dele fazer a conferência dele, né? Que era sobre vocação atual da sociologia, uma coisa assim, né? Lá eu falei em francês para o velhinho Goldwich, né? E fiquei, né? Fiquei próximo dele, né? E um dia ele me pediu para levá-lo, ele e a mulher dele. A mulher dele é quem queria ver o Jardim Botânico, o nosso. Aí a gente levou. E eu me sentei numa mesinha, a mulher dele foi conhecer os animais, essa coisa toda, com o motorista do Joaquim Nabuco, e eu fiquei conversando com ele, né? E ele me contou muita coisa interessante, que ele foi contemporâneo de Lenin, né? Ele era um dos estudantes russos que estavam estudando na Alemanha. E disse que quando Lenin, numa daquelas viagens da Suíça da Rússia para a Suíça e de volta, passou na Alemanha para conversar com os estudantes russos, né? E conversou, né? Dando a opinião dele sobre a Revolução Russa, sei lá o quê, né? Ele disse para mim, veja você, né? E depois que ele apresentou as ideias dele, a ideia que ficou é que ele era un parfait imbécile, né? Disse, não sabíamos nós, que ele era a pessoa que tinha o conhecimento mais adequado da situação russa naquele momento, tanto que ganhou a eleição. E ele chegou a trabalhar com Lenin. Diz que Lenin, uma vez, chamou ele para ir apaziguar um quartel que tinha se revoltado. Ele disse, olha, eu não sei, isso é ele me contando, não sei se foi o medo, mas eu fui tão convincente, já tinha ido um e tinha sido fuzilado, né? Disse, eu fui tão convincente que eu consegui apaziguar o quartel. Bom, depois Lenin, ele foi parte de um grupo de russos que foram expulsos por Lenin da França. Um famoso navio. Estava Sorokin, estava Gourvitch e vários outros, né? Stalin mandava fuzilar, né? Lenin expulsou e essas pessoas foram parar, né? Sorokin foi o fundador do Departamento de Sociologia de Harvard. O Gourvitch terminou o chefe da sociologia então, isso faz parte da minha aprendizagem, né? Agora, como eu entrei na Faculdade de Direito, essa é outra história, né? Se eu fosse contar, ia tomar muita... Mas está no meu livro. Então, sim, quando o Gourvitch foi embora, ele pediu para que fossem 3 bolsistas da universidade para estudar na França. Eu, a Maria Antônia, que era neta do Amazonas, e Paulo Maciel, né? E eu estudava na Aliança Francesa. Eu e minha mulher, que era minha namorada na época, né? Tudo certo, mas apareceu que o Amazonas tinha
um candidato dele para ir. E o candidato dele não se classificou lá para os franceses. Os franceses pressionaram, eles pressionaram os franceses para que o candidato dele fosse. Os franceses disseram, não, a classificação é essa, nós vamos respeitar. Ele então disse, eu vou fazer uma proposta para vocês fazerem uma proposta. Eu proponho que ele não vai este ano, e no próximo ano ele vai, e eu nomeio ele para... já vai como auxiliar, ou um cargo inicial de professor. Ora, aí eu estava querendo me casar, minha Rosália estava querendo se casar também, e querendo estudar na França, né? E eu digo, está certo. Até hoje esqueceram isso, né? Até hoje esqueceram isso. Mas deixa para lá, né? Quando ele quis reparar, eu escrevi uma carta para ele, através de um amigo, que era amigo dele e amigo meu, né? E ele disse, manda ele falar comigo. Eu fui falar com ele, ele disse, você tem quem indique para ser assistente? Eu disse, tem um professor que vive me perguntando por que eu não vou ensinar. Eu digo, não tem quem indique. Fui chamar. Fui falar com ele. Ele disse, está certo. Amazonas disse, traga ele aqui amanhã, eu vou preparar todos os papéis para ele fazer a indicação. Eu acertei, mas só que esse professor apareceu na minha... eu estava no IAPI ainda. Disse, pessoinha, eu não posso indicar não, porque o diretor da faculdade tem um candidato. Eu cheguei depois de Amazonas, eu fui entregar o papel, ele, olha, o professor Pinto Ferreira disse que o Monsenhor Salles tem um candidato. Amazonas, eu disse claramente, se é mentira dele, né? O Monsenhor Salles não tem candidato, não. Um amigo meu, né, antropólogo, né, René Ribeiro, que era amigo dele, se eu vou saber lá com o Monsenhor Salles. Aí foi falar com o Monsenhor Salles. O Monsenhor Salles disse, não, o Pinto disse que tinha esse candidato. Eu disse para ele que ele era o candidato, para quem tinha que indicar. Eu sei que ficou isso por lá, eu nunca fui indicado, né? Eu nunca fui indicado. E daí nasceu, né? Nasceu um problema que vai cair na frente na pós-graduação. Está contado em parte no meu livro Para uma história da sociologia em Pernambuco. Pernambuco, a pós-graduação, né? Está lá, tem essa história toda, né? Aí é um pouco a história do que foi a pós-graduação em sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Heraldo, uma pergunta eu tenho aqui. Você foi estagiário no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas, né? Foi, sim. No período em que Gilberto Freire era o diretor, como é que foi essa... Gilberto Freire foi diretor... Gilberto Freire não era o diretor, não. O diretor era José Antônio Gonçalves de Melo Neto, historiador, né? Era o diretor, né? Mas esse estágio, como na primeira pesquisa do Instituto Joaquim Nabuco, né? Que foi sobre habitação popular, sobre habitação rural em Pernambuco. Então, veio um assessor internacional, né, e lá fomos eu para fazer trabalho de campo. Foi o melhor curso de pesquisa que eu fiz na minha vida.
tudo que pode acontecer numa pesquisa, né, eu aprendi lá. Primeiro, era no engenho da usina Central Barreiros. Nós fomos recebidos, hospedados, era época de férias, a família não estava, ficamos na casa de hóspede da usina, né? E o engenheiro agrônomo levava a gente para o engenho onde ia ser a pesquisa, né? Mas ele levava e o americano dizia, ele quer saber, né, o que é que a gente, naquela época de Liga Camponesa, essas coisas todas, né, ele quer saber quem é a gente, né? Depois ele verificou que nós não éramos perigosos, né? Não éramos perigosos, e largou a gente, né? Mas aí veio a segunda coisa, é que os camponeses, quer dizer, camponeses não, os trabalhadores do engenho olhavam a gente com desconfiança. Achavam que a gente era agente dos usineiros, né? E eu sentia que não estava tendo as respostas que... Lá um dia, né, eu fui entrevistar um que não ficava no centro do engenho, né? E levei uma chuva imensa, aí cheguei molhado, né? No lugar. Vendiam, é uma espécie de vendinha para... Cheguei todo molhado, eu digo, o jeito que tem é tomar uma cachaçinha, né? Eu nunca me esqueço dessa história. Foi uma das melhores lições que eu tive sobre a confiança dos entrevistados. Então, eu pedi uma cachaçinha, e que cachaçinha? Veio quase um copo de cachaça. Eu digo, eu não posso passar por baixo, né? Aí virei a cachaça. E ouvi quando um dos trabalhadores disse, esse doutor era uma expressão que se usava, né? Que significava, ele é dos nossos, né? A partir daí, eu obtive todas as respostas que eu queria, né? Quer dizer, eles não me identificaram mais como um agente do usineiro, né? Essa foi uma segunda local de entrevista, foi numa comunidade de pequenos agricultores, né? Pequenos mesmo. Nós fomos para Caruaru, né? Nos hospedamos num hotel lá em Caruaru, que era considerado o melhor, por sinal, não sei o que tinha na comida, que a gente amanheceu o dia correndo para... e lá fomos para o lugar onde ia ser as entrevistas. Quando chegamos lá, né, apareceu um dos agricultores, disse, ninguém vai responder nada. Mas por que não? A gente tá... Isso é uma pesquisa, ele disse, não. Mas o seu fulano, que era um comerciante lá de Caruaru, disse para a gente não responder nada. Então, aí eu disse, vamos falar com o seu fulano. Eu tinha estudado em Caruaru, conhecia bem Quando chego em Caruaru para falar com o comerciante, ele estava numa reunião do comitê, do partido dele, que era um partido, né, que dominava naquela... Aí eu digo, eu quero falar com ele. Por coincidência, o meu professor de português do ginásio Caruaru também era do... Aí disse, o que você está fazendo aqui? Eu expliquei para ele, ele aí chamou o tal presidente do partido, disse, não tem nada não, isso é uma pesquisa científica.
o cara disse, eu pensei que isso era uma coisa nova de Pedro de Souza para ganhar a eleição. Né? Aí nós voltamos, o cara chegou lá e disse para os companheiros, não, o seu fulano era o chefe político, mandou dizer que pode responder, não tem problema. Né? Não tem problema. Então, nós obtivemos com toda facilidade, né? Quer dizer, foram problemas que você encontra no campo, né? E que você só aprende no campo. Não tem curso de pesquisa que ensine isso a você. Então, não. E a terceira foi no engenho trabalhador rural, no engenho no plantador de cana, que era fornecedor né? E lá fui eu, com o meu questionário, entrevistar. Aí o cara que me recebeu, o trabalhador que me recebeu, era um preto desses brutos, né? Eles não respondem nada. Mas por que não respondem? Não, nem pergunto que eu não respondo. Não está certo. O senhor não quer responder, eu não vou insistir. Aí peguei o questionário, meti dentro do bisnago, da pasta. Aí disse, tá bom, vamos conversar. Eu tinha um questionário decorado. Aí fiz todas as perguntas do questionário, ele não estava de frente do corpo, respondeu a todas. Né? Respondeu a todas. Eu deixei, agradeci, peguei o cavalo e lá fui eu. Né? No primeiro lugar distante, me sentei debaixo de uma árvore e preenchi o questionário. Quer dizer, isso são coisas que você só aprende no campo. Né? Por isso que eu digo que foi o melhor curso de pesquisa né? Quando eu cheguei na Michigan State, tinha um curso de trabalho de campo, de pesquisa, e eu pedi para não fazer. Mas por quê? Eu digo, porque eu já sei tudo isso que vai estar. Eu via o programa, né? E não fiz o curso. Né? Então, esse é um pouco, né, como quando eu voltei com o mestrado de sociologia, né, aí eu fui continuar a trabalhar no Serviço Social Rural. Né? Eu vivia pedindo para sair Eu era o diretor técnico administrativo. Né? Vivia pedindo para sair. Né? E ninguém queria. Aí foi uma reunião nacional. Né? E no Serviço Social Rural você tinha dois grupos. Tinha o grupo dos técnicos, que era pelo desenvolvimento de comunidade, e o grupo dos diretores da grande agricultura, que formavam né? Esses queriam fazer do Serviço Social Rural uma espécie de SESI ou SESC rural. Né? E a gente era contra. Eu sei que eu consegui a minha admissão porque esse cara fez um negócio contra e eu fiz respondi a ele, né, dizendo que ele estava errado. E eu me lembro que o diretor daqui de Recife disse, você acabou de ganhar a sua admissão. Foi minha sorte. Né? Bom, a partir daí, isso eu estou contando muito por cima, eu vou contar isso com mais detalhe nas minhas memórias, eu mando para vocês. Quando eu tiver terminado essa parte, eu mando para vocês. Aí daí, como foi que entrou na universidade? Hein? Daí, como é que entrou na universidade? As minhas informações da universidade estão praticamente todas naquele livro. Sim, mas as pessoas que vão ler a entrevista não necessariamente vão ler o livro.
Então, Hein? tem uma... Eu vou escrever. Espera aí. Pode contar na entrevista também, a versão curta. Como Hein? foi a entrada na universidade? Minha entrada na universidade, eu tinha, na época andava tinha sido criado já o Instituto de Ciências do Homem, né? E eu dava cursos, eu era convidado para dar curso de mestre técnico de pesquisa, né? Eu não era quem era o chefe da divisão de Sociologia era Levi Cruz. Levi Cruz estava terminando o doutorado na Universidade de Chicago. Ele tinha uma família muito grande, né? E o salário dele, ele vivia apertado. Então, ele foi convidado para ser assessor internacional e trabalhar na Costa Rica. Ele se demitiu do cargo que tinha. E lá ficou sem ninguém. Naquele tempo, era difícil encontrar alguém com pós-graduação. No Recife só tinha, em sociologia, ficaram 2 pessoas com pós-graduação em sociologia. Eu e Gilberto Freire com mestrado. Gilberto Freire só tinha mestrado. Bom, mas Gilberto Freire está fora ele estava acima de Deus e do diabo, né? E eu era o único com pós-graduação. Então, fui indicado. O reitor me nomeou, me ofereceu o cargo de auxiliar de ensino. Eu disse, espera aí, não pode ser, não é? Primeiro, porque não fica bem no Instituto de Pós-Graduação ser dirigido por um auxiliar de ensino, né? Não tem sentido. Essa é uma coisa. E segundo, porque o salário não dá para viver, né? Eu venho, não importa o nome que dê ao cargo, desde que pague a mesma coisa que eu ganho lá fora. Vou pedir demissão de um cargo em que eu sou efetivo, né, para assumir um cargo que eu não sei se vai dar certo na universidade. Quando eu mandei dizer, quando o Zé Antônio comunicou ao reitor Murilo Guimarães, né, quanto é que eu ganhava, ele disse, mas isso é o salário de professor titular. Eu disse, olha, eu não quero saber como se chama, não. Eu quero é o dinheiro. Eu dei qualquer nome. Então, eu fui nomeado professor titular, né? Até hoje. De maneira que eu fui, né, professor titular, sem precisar fazer essa coisa que Cíntia acabou de fazer. Né? Então, né, e fiquei, aí tive que enfrentar os problemas da pós-graduação. Porque aí é que vem a rivalidade entre a pós-graduação e a graduação, que era outra tradição, né? A graduação era uma zorra. A graduação era uma zorra. O curso de Ciências Sociais era dos piores que você pode imaginar, né? A faculdade tinha sido criada no tempo do governo Barbosa Lima e o critério para nomear foi político. Teve indicação de professor até do coronel Chiquerac. Eu sei disso porque o professor que foi indicado pelo coronel Chiquerac, né, era meu conhecido, era professor Gatim. Por sorte, ele indicou o sujeito certo. Então, dessas contradições né?
Então, a coisa foi essa daí. Mas isso está contado no livro, não está contado com todos os detalhes, não. Eu me sinto assim com certa coisa de citar pessoas e pessoas de mau caráter. Né? São pessoas Mas, por sorte, quando a gente ganhou na reunião eu saí, né? O professor Pinto Ferreira, que era o manda-chuva, né? Perdeu, né? Ele saiu abraçado comigo, tinha sido meu professor na faculdade, né? Ele saiu abraçado comigo até o elevador. Ele virou para mim e disse: Pessoinha, o demônio risonho. Não é, porque agora a mulher dele não me perdoava, porque a mulher dele era senhora de engenho, né? Era de família de senhora de engenho. Ela me proibiu de dar aula no curso de Ciências Sociais. Eu não conseguia dar aula no curso de Ciências Sociais, quando eu era chefe do departamento. Tem outras coisas também. Aí teve que enfrentar, né? Você tinha, naquela época, de um lado, né, os estudantes, né, e o pessoal da porra louca. Né? Da porra louca. Tudo era, né, tinha que ser a Revolução Cubana. Né? E do outro, né, o que era mais? Sei lá. E eu me lembro que eu levei muita vaia naquela época. Nós fomos apresentar o programa do Instituto de oferecer bolsa de pesquisa, estágio para os estudantes da graduação e bolsas para os professores irem estudar no estrangeiro para fazerem a pós-graduação. Não tinha ninguém com pós-graduação. E eu me lembro, até um amigo meu disse: mas vocês vão transformar os nossos alunos, em vez de cientistas sociais, como é o nome? Em estatísticos, coisa desse tipo assim. Bom, tá certo. E um outro argumento foi: você recebe bolsa da USAID e da Fundação Ford? Que são vendidos ao Wall Street. Eu digo: olha, eu não quero saber a cor do dinheiro. Eu quero saber, pode ser o ouro de Wall Street, pode ser o ouro de Moscou. Eu quero saber o uso que eu vou fazer dele. Né? E a Fundação Ford foi muito... A Fundação Ford mandou todos os professores nossos para os Estados Unidos, porque não passava pelo negócio da Sudene, nem estava fora da vigilância. Porque nós éramos vigiados por um Coronel Lima. Coronel Lima era quem, antes da gente dar o resultado da seleção de bolsistas, ele é quem indicava quem podia ser aceito ou não. Mas toda vez que eu ia lá, né, eu ia falar olha, coronel, o que acontece é o seguinte: esses estudantes, na graduação, ensinaram tudo errado a eles. Quando eles terminarem esse curso, eles esquecem essas ideias que eles têm. Né? Mas eu tinha o cuidado de chegar ele, então, liberava as bolsas. Né? Eu chegava lá na filosofia, chamava as pessoas, né? E dizia: olha, eu acabei de garantir para vocês, de maneira que vocês, por favor, fiquem quietinhos aqui, faça de conta, vocês nunca foram de esquerda nem de... Né? Aqui vocês vão ficar quietinhos. Se vocês fizerem qualquer coisa desse tipo,
eu corto a bolsa. E todas terminaram, né? Todas terminaram. Algumas terminaram com doutorado e tudo, né? Essa é uma... Mas aí eu tinha que enfrentar isso, né? Tinha que enfrentar isso, né? Só teve um que eu não consegui, que o Coronel Lima liberasse, né? E esse era acusado pelos estudantes, pelos esquerdistas, de espião. Eu fui falar com o Coronel Lima, que eu tinha... A secretária dele tinha sido minha aluna no curso de administração. Aí eu cheguei lá, ele disse, professor, não tem como eu liberar isso. Esse eu não libero de jeito nenhum. Mas, coronel, isso está certo. Aí eu voltei e chamei o cara e disse, olha, está vendo isso, isso e isso. O que é que há com você? Ele disse, professor Heraldo, eu sou do Partido Comunista, já fui preso, fui torturado. Então, e mostrou sinal da tortura. Esse cara era apontado pelo pessoal do curso, que não queria que ele entrasse, como sendo uma espécie de espião. Aí eu vou resolver esse seu problema. Eu tinha um conhecido que era da Fundação Ford, eu contei para ele a história, o cara disse, vou arranjar uma bolsa para ele. E ele saiu por fora e fez um mestrado lá nos Estados Unidos. E voltou com o mestrado. Né? Sumiu esse cara, não sei para onde ele foi. Mas essa era eu tive que enfrentar muita dificuldade, foi dificuldade. Mas, no final, até quando eu disse, eu tinha dito ao reitor, eu só deixo, eu não quero ser o coordenador de programa. Não, você não, só sai quando for credenciado. E assim foi. Quando foi credenciada, eu fui lá, agora eu vim cobrar. Porque eu não tinha tempo para estudar. Era só tratar burocracia e prestação de conta. Era um inferno. Né? Mas isso, por escrito, é uma coisa mais está no meu livro, um pouco essa coisa, mas nas minhas memórias que eu estou escrevendo, isso vai sair com mais detalhes. Então, bom, teve uma série de coisas. Eu tive a sorte de ter uma porção de alunos e alunas, né, que valeram a pena, né? As chamadas heraldetes, né? As chamadas heraldetes, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de perseguir as pessoas pelas ideias que tinham. Né? Isso era a liberdade de pensamento, era uma coisa para mim inviolável. Você? Eduardo era velho. Perguntem aí o que Eduardo, Cíntia, quem era mais Heraldete? Tinha mais umas ou outras Heraldetes. Né? Nosso mestre. Eu só aceitava orientando que fosse inteligente, né? E que quisesse estudar. Quando o cara não dava para coisa, eu não quero, não. Eu não quero perder tempo com quem não vai para... Mas meus orientandos foram Breno, Eliane da Fonte, e só. Né? Cíntia,
né? Eduarda não foi me orientando, não. Então, foi até certo ponto no PET. Na graduação, né? Hein? Na graduação, né? Graduação, é. Aí é isso mesmo. O PET. Você não tem saudade do PET, não? Tenho saudade. Foi muito Hein? importante. Foi muito importante o PET. Eu O fui. PET é muito importante, uma experiência muito Fiz uma importante. reunião em Campina Grande, detalhe lá. E a mãe de Eduardo ofereceu um jantar. O jantar mais, né? Olha, uma das coisas mais deliciosas que eu já comi na minha vida. Aí, conversando com ela, perguntei a ela, sabia que ela tinha sido feito direito, eu disse, qual foi a sua turma? Ela disse, 1949. E o marido dela, o pai de Eduarda, né, disse, eu fui de 1948. 53. Hein? 53. É. Aí ela disse assim, se eu não me lembro de nenhum Heraldo Souto-Maior, eu digo, é porque eu era conhecido como Pessoinha. E na faculdade de Direito eu fui um desordeiro. Ela disse, e você é Pessoinha? Aí contou as minhas coisas, que eu fui até certo ponto um desordeiro na faculdade. Mas eu estou escrevendo estou tendo dificuldade, e tem certas coisas que eu não posso contar. Não devo contar. Eu posso apanhar de Silke Weber. Ela, você não vai esquecer suas besteiras, não, viu? Era a vigilante cura. Mas eu contrario, de conta eu contrario ela, não tem como. Mas é isso. Tem mais coisa. Eu não sei para que serve, vai servir para vocês. Mas, olha, se eu quiser saber mais, leia para uma História da Sociologia em Pernambuco, a pós-graduação, e o outro, a pós-graduação em Sociologia, como é o nome são dois textos, né? Um foi uma pesquisa que a gente fez com Maria Fernandes, foi coordenada por Ana Maria Fernandes, né? Que cada um escrevesse sobre a sociologia nos tempos mais anteriores, no seu estado, porque só se falava em sociologia de São Paulo. Ela conseguiu um financiamento e ia ser publicado numa revista da Universidade de Brasília. No final, só quem terminou fui eu. E foi publicado na revista do mestrado. Mas está lá. Tá lá, vocês. O Heraldo, uma pergunta. Nesse período que você passou como estudante, como alguém que estava se formando na sociologia, muitas pessoas também seguiram um caminho parecido. Muitas pessoas também seguiram um caminho parecido na sociologia. Eu lembro, por exemplo, de Manuel de Sousa Barros, que foi estudar na França sociologia, escreveu alguns livros sobre seca sertaneja, sobre condição de moradia também. E aí eu queria saber como é que você vê o desenvolvimento do campo da sociologia frente a outras disciplinas também, como a antropologia. Como é que era Agora? Não, quando você se formou, tinha muita gente fazendo também, se profissionalizando nessa área, como Sousa Barros, por exemplo. Não sei se você lembra dele. Saiu da Faculdade de Direito. Né? Então, o pensamento social começa com Tobias Barreto, a Escola do Recife. Que, por sinal, Tobias Barreto era contra a sociologia.
dizia, cada sociologia, cada sociólogo é uma sociologia, né? Mas antes mesmo de Tobias Barreto, a gente pode dizer que o pensamento social em Pernambuco começou com o seminário provinciano, né? Que foi criado em 1929, 1829, por aí. Foram as primeiras ideias, né? E que os pensadores saídos daí andaram envolvidos em várias arruaças aí libertárias em Pernambuco, né? Era eu tenho essas coisas na minha memória, está saindo com mais detalhe, né? E como foi a fundação do programa com Roberto Cavalcante? Hein? Como foi a fundação do programa com Roberto Cavalcante? A fundação do PIMES. Hein? A fundação do PIMES. A do PIMES, o PIMES foi 1900, quer dizer, ele foi reconhecido, né, eu acho que em 1900 quando é que foi, meu Deus? 1958, por aí. Não me lembro, não. Eu não me lembro, não. Mas o PIMES surgiu para que nós tivéssemos um representante lá, porque senão os representantes eram das faculdades, né? E eu me lembro que teve uma reunião da congregação da faculdade de economia e que um professor da faculdade disse assim, essa coisa não tem condições de ter uma pós-graduação, não. Quando chegar aqui, a gente fecha essa merda, né? Aí tinha um professor que era de lá, mas que era nosso professor de estatística, que era brigão, aí partiu para a briga com ele, foi o maior horror. São detalhes assim o que era mas o problema maior era a vigilância, né? Como você manter ao mesmo tempo independente e escapar da vigilância do governo ditatorial de então. Nós éramos muito vigiados, como a Ampox era também. Eu participei da fundação de Ampox, né? Eu fui um dos redatores do primeiro regimento. Eu apresentei lá também um texto, participei da reorganização da Sociedade Brasileira de Sociologia, né? Fiz parte da diretoria também, né? O primeiro presidente da Ampox foi Vefor, né? Que morreu a semana passada, né? E foi uma coisa para encerrar a reunião, todo mundo querendo ir embora para casa, né? E passagem marcada no avião, aproximando-se a hora, e tinha uma briga entre os democratistas e que era a Sociedade Brasileira, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, né? E então se dizia que a eleição era pelos representantes dos cursos e os democratistas a votação era pelos estudantes ou pelos professores.
e não se chegava a um acordo. Foi então que Fernando Henrique, né, que estava presente, Fernando Henrique disse, me diga uma coisa, quantos candidatos tem? Isso aí, só tem um candidato, que é Verfort. E então que a gente está discutindo o quê? Vamos elegê-lo por aclamação. Então, o Verfort foi eleito por aclamação. Na próxima reunião em São Paulo, a gente decide isso. Nunca mais se pensou nisso, né? Fernando Henrique era muito hábil politicamente. Sempre foi. Sempre foi. Eu conheci Fernando Henrique exilado no Chile. Na viagem que eu ia para o Chile, conheci também Florestan. Passei uma tarde conversando com ele. Florestan mantinha o departamento com mão de ferro. Tinha que obedecer a ele. Ele não tinha nada de democrático. Tinha que pedir a benção a ele para ser do departamento. Então, mas ele era uma pessoa muito forte. A conversa dele era... Tinha admiração por Florestan pela história da vida dele, né? Filho praticamente de uma empregada da família, de uma família importante lá de São Paulo, né? E chegou a se formar, né? Ele não se formou pela USP, ele se formou pela Escola de Sociologia e Política. E o orientador dele foi o antropólogo, né? A guerra entre os tupinambás, o significado da guerra entre os tupinambás. Essa era uma... Mas isso é outra história. Isso é coisa lá dos paulistas, né? Heraldo, como era a relação com a antropologia? Hein? Como era a relação com a antropologia? Olha, veja bem, eu sempre tinha a coisa de... Eu discutia, inclusive, às vezes, com os antropólogos lá na Michigan State. Eu nunca vi muita diferença entre a sociologia e a antropologia. Então, exceto quando os antropólogos estavam estudando índio, né? Mas, no mais, você olhava, eles faziam a mesma coisa que a gente fazia, né? Então, eu nunca fiz uma... Eu colaborei muito com um antropólogo aqui do curso, né? Que era um americano, o Scott, né? Escrevemos uns 2 ou 3 artigos juntos, né? E Gilberto Freire se dizia sociólogo, antropólogo, né? É porque ele era um pouco também, a coisa dele era de antropologia, né? Isso ele era, né? Isso ele era. Hoje se faz muita injustiça a Gilberto Freire, mas ele revelou muita coisa que até então, o pessoal falando, né, essa coisa ele nunca, Gilberto nunca disse que não havia preconceito racial no Brasil, porque ele dizia que o preconceito do português era menor do que o dos outros estrangeiros, por causa do protesto. Essa era uma coisa desse tipo, aquelas coisas de Gilberto, né? Ele era... Mas era... Você era próximo do Gilberto? Hein? Você era próximo do Gilberto? Até certo ponto. Eu não era dos puxa-saco, mas era uma pessoa que frequentava a casa dele, né? Que foi convidado para o aniversário da filha dele. Essas coisas assim, ele tive um entrevero com ele uma vez, né? Aí eu disse para ele, eu disse, olha, Gilberto,
Quando eu digo que admiro uma coisa sua, é porque eu gosto. Não é porque você é Gilberto Freire, não. Se uma coisa sua não for boa, isso é outra história lá minha, lá pelo Nabucco. Né? Não for boa, eu digo a você. Não digo por trás, como dizem por aí, que não tem coragem, não. Disse, não, está certo. Eu digo, pode ser que eu seja medíocre, essa coisa. Não, você não é medíocre, não, você é até inteligente. Né? E aí fui embora. Ele nunca me discriminou. Nunca. Né? Quando ele viu que depois disso... Mas eu vi Gilberto, a última vez que eu vi Gilberto, ele estava, né, inteiramente, né, tinha perdido, falando, ninguém entendia o que ele dizia. Né? Eu me lembro que um amigo meu dizia, a família de Gilberto não devia deixar Gilberto vir desse jeito, né, porque dava pena. Né? Como eu vi Gilberto, e a última vez que eu vi, ele estava pior do que eu agora. Então, Eduardo, Dirceu, tem mais perguntas? Não? Olha, existe o texto do livro, existe os dois coisas sobre para uma história da sociologia em Pernambuco, os dois. O que eu escrevi para Ana Maria, a pesquisa com Ana Maria Fernandes, e a história mesmo da... Eu tenho ele em um outro, se não me engano. Eu mando para vocês. Então, eu não sei, eu tenho ele eu tenho ainda cópias dele, mas é mais fácil eu mandar por e-mail os dois de que eu mando para Eduardo. Eu acho que a Eduarda tem o livro. Mas eu mando para ela. Impressa. Fica mais fácil ela passar para vocês. Heraldo, bom, acho que chegamos ao fim da entrevista. Eu queria te agradecer muito